Muitas pessoas depois de um longo casamento querem novas sensações, aquelas sensações que não experimentaram na juventude e consideram isso uma oportunidade perdida, e tudo porque se casaram cedo. Minha esposa tinha a mesma opinião, mas ninguém lhe deu o direito de me trair. Nós nos casamos quando ela tinha 18 anos e eu tinha 20. 25 anos depois que nossos dois filhos se mudaram, ela me pediu o divórcio. Inicialmente, pensei que ela estava brincando, mas ela insistiu seriamente. Fiquei completamente surpreso e me perguntei o que eu poderia ter feito de errado. Eu acreditava que nosso casamento era forte, tínhamos conexões familiares e sociais profundas, e ambos tínhamos rendas estáveis, então dinheiro não era um problema. Nós nos conhecemos quando ela estava terminando o ensino médio e eu já estava na faculdade, ambos morando com nossos pais. Mesmo depois que ela se formou, ela continuou frequentando eventos sociais do ensino médio. Eu me mantive ocupada com atividades depois das aulas. Nós nos conhecemos em uma festa oferecida por uma amiga cujo irmão mais novo ainda estava no ensino médio, então os convidados incluíam tanto estudantes do ensino médio quanto universitários. Eu a notei do outro lado da sala com seu cabelo loiro se destacando entre a multidão dançando. Sua aparência era impressionante, e conforme nos aproximamos, vi seu comportamento maduro. Ela tinha uma figura esbelta e bem proporcionada que combinava com seu estilo de dança. Enquanto outras garotas usavam trajes casuais, ela parecia mais madura e elegante em sua saia e saltos baixos. Ao contrário daqueles que prendiam o cabelo para trás, ela deixava o dela cair em ondas sobre os ombros magros, dando-lhe uma aparência madura além de sua idade. Aproximei-me dela a poucos metros de distância, observando sua dança. Era difícil dizer se ela estava dançando sozinha ou com alguém perdido na multidão. Devo ter ficado parado enquanto todos ao meu redor se moviam com a música. Acho que foi minha roupa que chamou a atenção dela. Eu estava vestido no estilo típico de colegial, jeans dockers, uma camisa de colarinho de manga curta e mocassins. Até meu cabelo combinava com a imagem de patricinha que eu projetava. Ela não parava de dançar enquanto vinha em minha direção, olhando para cima e perguntando, "Vamos dançar juntos?" Fiquei sem palavras. Ela era deslumbrante. E ela estava falando comigo. Acima do barulho da multidão e da música, eu finalmente respondi, "Agora estamos." Eu manobrei pela multidão para me posicionar onde eu pudesse continuar observando-a. Ela me cativou enquanto olhava para o meu rosto e sorria. "Já nos conhecemos antes?" Ela perguntou. "Eu teria lembrado se tivéssemos", respondi. "Então esse é nosso primeiro encontro", ela disse, deslizando para meus braços enquanto a música desacelerava para um ritmo suave. Todos se moviam com graça lânguida enquanto a música suavizava tanto o volume quanto o ritmo, acompanhada por luzes diminuindo. Era surreal para mim que eu a segurasse em meu abraço. Ela se sentiu incrivelmente macia enquanto se fundia em meus braços. Fiquei mais excitado enquanto sentia sua firmeza pressionando contra mim. Em vez de se retirar, ela se moveu sensualmente contra mim. Minha mente ficou em branco quando nossos corpos se conectaram. "Você se sente confortável dançando assim?" Ela perguntou, olhando para mim. "Estamos mesmo dançando?" Eu me perguntei em voz alta. "Segurar você parece tão natural, como se já tivéssemos feito isso antes." "Eu gosto de você", ela murmurou, descansando a cabeça no meu peito. "Você está bem com isso?" Eu perguntei suavemente. "Sim." "Você tem um cheiro incrível, mais como um homem do que qualquer colônia", ela respondeu. "O que você prefere?" "Um homem, definitivamente", ela afirmou. Continuamos dançando juntos até sermos os últimos na pista de dança. A música tinha parado e as pessoas estavam sentadas ou em pé em grupos conversando. Paramos de dançar ao perceber que a música tinha acabado. Ela pegou minha mão e me levou até uma mesa onde 4 mulheres estavam sentadas. Quando chegamos à mesa, ela me apresentou depois de perguntar meu nome sem jeito. Em minutos, eu estava sentado com 5 mulheres atraentes, uma das quais eu tinha dançado e outra que eu queria conhecer melhor. Depois de alguns momentos introdutórios de conhecimento, as meninas discutiram pessoas e tópicos que não eram familiares para mim.
Sentei-me em silêncio enquanto cada uma falava, mas minha atenção permaneceu na mulher com quem eu tinha dançado. Eu não tinha muito a contribuir, elas ainda estavam no ensino médio ou tinham se formado recentemente, enquanto eu estava fora do ensino médio há mais de 2 anos. Nós nos separamos no final da festa, mas não antes de ela me fazer prometer que ligaria para ela. Ela insistiu em pegar meu número para que, se eu esquecesse de ligar ou perdesse o dela, ela pudesse me lembrar. No fundo, eu sabia que não a esqueceria nem ao seu número. Não sei dizer se foi paixão ou amor à primeira vista. Do nosso primeiro encontro oficial até o casamento, fomos inseparáveis. Nós nos casamos menos de 6 meses depois de nos conhecermos. Ela tinha acabado de se formar no ensino médio e eu estava no meu 2º ano de faculdade. Enquanto a mãe dela inicialmente se opôs ao nosso casamento, preocupada que a filha fosse muito jovem e pudesse perder a vida de solteira, nossos pais, de resto, se davam bem e nos apoiavam. Não demorou muito para que um forte vínculo se formasse entre nós 6. Nossa profunda afeição um pelo outro superou qualquer reserva que sua mãe tinha. Quando decidimos nos casar, isso surpreendeu ambos os pares de pais. Fomos considerados muito jovens, inexperientes e sem meios para nos sustentar. Embora eu tivesse tido relacionamentos anteriores, ela permaneceu casta até nos conhecermos. Nós dois concordamos que quando você encontra sua alma gêmea, você deve aproveitar a oportunidade ou arriscar perdê-la para sempre. Nenhuma de nossas famílias havia planejado ou economizado para um casamento, resultando em uma cerimônia modesta restringida por limitações financeiras. Mais pessoas compareceram à cerimônia de casamento do que à recepção subsequente. Depois do casamento, era natural que passássemos as noites juntos. Além de algumas noites em um resort próximo para nossa lua de mel, contamos com a generosidade de nossos pais para hospedagem. Como nenhum de nós estava empregado, alternávamos entre ficar na casa dos meus pais, na dela e, ocasionalmente, no meu dormitório quando a privacidade era essencial. Nossos arranjos de moradia se revezaram por 1 ano até que ambos, trabalhando meio período, pudéssemos pagar nosso próprio lugar. Ela trabalhou em período integral nos primeiros 6 meses após se formar no ensino médio, depois mudou para meio período enquanto frequentava as aulas da faculdade. No início do nosso 2º ano de casamento, descobrimos que ela estava grávida. Embora não fosse o momento ideal, nunca parece ser. Isso acrescentou outro desafio, mas por meio de planejamento cuidadoso e malabarismo de responsabilidades, nos adaptamos à nossa nova chegada. Minha esposa era incrivelmente energética e administrava tudo enquanto eu focava nos meus estudos e no meu trabalho de meio período. Ela me surpreendeu. Eu estava profundamente apaixonado e sabia que nunca veria outra como ela. Em todos os nossos desafios, nosso comprometimento nunca vacilou. Enfrentamos as dificuldades da vida juntos. Quando nosso 2º filho chegou, eu já tinha me formado e estava trabalhando em período integral. De repente, tínhamos uma renda estável. Com menos desafios, nos amávamos mais e aproveitávamos nossa família crescente. A vida parecia gratificante. Quando nossos filhos chegaram, outros a admiraram pela forma como ela administrava tudo. Ela cuidava da casa, das crianças e de mim, seu marido, sem esforço. Ela sempre parecia encontrar tempo para tudo o que precisava ser feito. Ela organizou atividades sociais para nossos filhos, nossos pais, eu e algumas mulheres do nosso bairro. Apesar de não ter diploma universitário, ela escolheu o mercado imobiliário por seus horários flexíveis. Ela nunca pareceu cansada como algumas donas de casa. Assim como quando nos conhecemos, ela sempre se vestia apropriadamente e mantinha uma aparência profissional com os clientes. Muitos homens me invejavam por ter uma esposa tão atraente que sempre parecia arrumada. Quando ela deixou a faculdade para se tornar dona de casa e mãe em tempo integral, nossas vidas se estabeleceram em uma rotina focada nas crianças e no lar. Enquanto eu saía para trabalhar todos os dias, ela cuidava tanto das tarefas domésticas quanto do trabalho em casa. Ela providenciava cuidados com as crianças quando tinha compromissos imobiliários. Nós sempre jantávamos juntos todas as noites, seguidos de TV e depois hora de dormir, onde quase sempre fazíamos amor antes de dormir. Nossas noites eram consistentemente satisfatórias e o sono vinha facilmente depois.
Conforme nossos filhos cresceram e se tornaram mais independentes, minha esposa mudou seu foco para sua carreira como corretora imobiliária. Conforme nossos 2 filhos entraram no final da adolescência, ela começou a preencher seus dias com várias atividades. Inicialmente, ela se juntou a vários clubes imobiliários, embora tenha eventualmente abandonado a maioria deles após algumas reuniões. Ela continuou a participar de um grupo chamado Realtors Girls Night Out, composto por mais de 30 mulheres corretoras de imóveis de diferentes agências. O grupo principal de 4 mulheres organizou locais, palestrantes e outros itens de agenda para todo o grupo. Normalmente, de 10 a 15 mulheres participavam da maioria das reuniões. Após as sessões formais, as interessadas se reuniam em um bar próximo para mais discussões. Foi durante essas reuniões informais que acredito que os problemas começaram. A virada nossos problemas não surgiram de repente. Ao longo dos meses, observei uma mudança nela, principalmente após suas saídas à noite com as meninas. Foi uma mudança sutil que inicialmente atribuía à passagem do tempo e ao envelhecimento. Conforme eu sentia sua crescente indiferença e crescentes reclamações sobre mim, eu deveria ter tomado uma atitude. Eu não tinha certeza de qual atitude tomar, mas eu deveria ter feito alguma coisa. Seu comportamento melhoraria brevemente depois de alguns dias, apenas para regredir depois de outra noite de garotas. Quando ela finalmente abordou o assunto do divórcio, comecei a suspeitar que suas saídas à noite eram um disfarce para outra coisa. Nós, homens, frequentemente nos preocupamos com nossas amadas mulheres, mas raramente compreendemos seus verdadeiros desejos. Temos medo de desestabilizar o status quo, temendo que as consequências possam ser piores do que nossas piores imaginações. No fundo eu sabia que algo estava errado, algo que eu não gostaria de confrontar. Em vez disso, dei desculpas ou esperei que tudo passasse. Olhando para trás, eu deveria ter intervindo no momento em que senti suas dúvidas sobre nosso relacionamento. Quando ela repetidamente contou as histórias e experiências de seus amigos, eu deveria ter buscado apoio de nossa família. Talvez minha inação tenha parte da culpa. Infelizmente, a vida joga desafios inesperados em nosso caminho, que muitas vezes não estamos preparados para enfrentar pela primeira vez. Noite das meninas. Comecei a suspeitar que ela poderia ter encontrado outra pessoa, mas ela insistiu que não havia mais ninguém. Então, onde e por que surgiu a ideia do divórcio? A única atividade em que ela se envolveu sem mim foi seu grupo de mulheres, que se reunia várias vezes por mês para a Noite das Meninas. O pedido dela de divórcio provocou inúmeras discussões entre nós. Eu queria até exigir entender o que havia desencadeado essa decisão. Ao contrário das minhas expectativas, ela só falava bem do nosso relacionamento, estilo de vida e interações sociais. Então, se tudo era tão bom, por que o divórcio? Depois de muitas conversas cheias de desgosto, lágrimas e raiva, ela finalmente me contou. Durante suas saídas noturnas, ela ouviu histórias de mulheres que viviam livremente antes do casamento. Algumas delas que atualmente estão solteiras por vontade própria ou divorciadas compartilharam suas próprias aventuras, incluindo experiências na cama com homens diferentes, aproveitando a liberdade de fazer o que quiserem sem serem responsabilizadas. Eles pintaram esse estilo de vida como libertador e gratificante. Até mesmo mulheres casadas relembraram suas aventuras passadas antes de se casarem, lamentando a perda da emoção. Essas histórias alimentaram o crescente ressentimento da minha esposa por não ter suas próprias histórias. Ela se sentiu enganada por experiências que outros pareciam ter em abundância. Ela permaneceu leal a mim, sem querer trair nosso vínculo, mas ansiando por experiências próprias. Sua solução foi se divorciar de mim, propondo que vivêssemos separados para que ela pudesse buscar um estilo de vida liberado e sem culpa indefinidamente. O plano dela era que, depois que ela tivesse satisfeito sua curiosidade e reunido suas próprias histórias, poderíamos nos casar novamente e retomar nossa vida anterior juntos. Dessa forma, ela esperava evitar ressentir-se da perda de uma liberdade que nunca havia realmente experimentado. Ela estava tão confiante em nosso amor que me ofereceu tudo no acordo de divórcio, exceto o que ela precisava para se sustentar. Fiquei devastada. Nossos filhos e ambos os conjuntos de pais também ficaram devastados. Imploramos a ela tentando argumentar com sua decisão.
As amigas casadas e solteiras também tentaram convencê-la, enfatizando que suas experiências não eram e nunca poderiam ser como as dela. Ou eram jovens ou nunca tinham compartilhado o tipo de relacionamento que ela tinha comigo. Elas admiravam o vínculo dela comigo, embora amassem seus próprios maridos, reconhecendo que não era bem a mesma coisa. Apesar disso, os contos de suas amigas solteiras e esposas infiéis pintaram um quadro de aventuras românticas e emocionantes. Meus pais e os pais dela tentaram convencê-la de que seus pensamentos estavam equivocados, mas seus esforços foram inúteis. Até mesmo nossos filhos adultos, um dos quais já era casado e o outro noivo, tentaram intervir sem sucesso. O desejo dela por um divórcio estava minando a confiança que eu sempre depositei nela. Se algo estava errado antes de ela pedir o divórcio era irrelevante. O pedido dela alimentou minha imaginação, colocando em risco nosso relacionamento futuro, mesmo que ela escolhesse ficar. Ao mesmo tempo, ela estava prejudicando seu relacionamento com nossos filhos, pais, amigos e todos os outros que nos conheciam. Apesar de suas afirmações, suspeitamos que isso fosse uma cortina de fumaça para casos passados ou presentes. Embora não confirmado, acreditávamos que ela tinha sido infiel e agora procurava perpetuar ou começar novos relacionamentos. Os debates persistiram por meses, com ela insistindo que o divórcio e a separação não eram soluções permanentes. No final, ela alegou que isso fortaleceria seu vínculo com nossos filhos e comigo, enquanto discutíamos que o dano causado até então poderia ser irreparável. Depois que o divórcio foi finalizado e ela se mudou, não havia como voltar atrás. Antes de nossos filhos se tornarem adolescentes, minha esposa voltou a trabalhar e começou a ganhar bem o suficiente para se sustentar de forma independente. O que eu devo fazer enquanto você está com outros homens, presumivelmente dormindo com eles? Eu perguntei. É uma expressão de amor. O que eu devo sentir enquanto você está em sua aventura? Como posso ter certeza de que você vai querer voltar para mim? Você será livre para fazer o que quiser, desde que se lembre do seu amor por mim e que nos reuniremos, ela respondeu. A vida muda as pessoas. Como qualquer um de nós pode ter certeza de que vamos querer nos reunir, eu rebati. Eu tenho fé no nosso amor, ela insistiu. Uma vez que os laços do nosso amor e casamento forem quebrados, nós dois mudaremos. Mesmo agora, nossa família e eu sentimos que há mais nisso do que você está nos contando. Por que todos não conseguem ver minha perspectiva, a lógica disso? Você prefere que eu te traia secretamente? Você quer que eu passe o resto da minha vida ressentido por nunca ter tido a chance de viver livremente? No divórcio, estou praticamente dando a você tudo o que construímos ao longo dos anos do nosso casamento. Eu poderia ameaçá-lo, eu disse, mas você faz o que quiser de qualquer maneira, então qual é o sentido? Cada vez que ela explicava suas intenções, lágrimas acompanhavam suas palavras, transmitindo mágoa não intencional causada por suas ações. Quando você causa dor àqueles que afirma amar, eles tentarão se proteger de mais mágoa. Eles se distanciarão de você assim como eu disse. Dói-me magoar aqueles que amo, mas acredito que eles acabarão superando essa dor temporária e perceberão que perseguir isso é essencial para minha realização e a continuação da vida. Afinal, o amor não deveria prevalecer? Estou começando a duvidar do seu amor por mim. O amor tem limites, respondi. O perdão pode não vir facilmente. Você só está dizendo isso porque está magoado agora. Com o tempo você vai me perdoar e ver por que isso é o melhor para todos nós, ela argumentou. Meus pais e nossos filhos estão compreensivelmente magoados e bravos. Até seus próprios pais estão aconselhando contra isso, mencionei. Meus pais são idosos. Eles se casaram tarde na vida e fizeram tudo o que eu quero fazer agora. Eles não entendem. Eles se esqueceram. Eles vão mudar de ideia eventualmente, tenho certeza disso, ela insistiu. Depois de meses de discussões constantes com ela e o resto da nossa família e amigos, finalmente recebi os papéis do divórcio. Eles se alinharam com o que ela havia declarado anteriormente. Uma nota escrita à mão os acompanhava. Se você contestar isso, vou insistir em mais do que estou oferecendo agora. Eu vou me mudar no dia que você assinar. Já arrumei meu novo lugar. O acordo de divórcio acabou sendo bem favorável para mim.
consegui ficar com quase tudo. Com as crianças já independentes, não houve disputas de custódia. Ela levou seus pertences pessoais, alguns móveis, algumas fotos e seu carro. A casa totalmente paga se tornaria somente minha. Ela já havia transferido cartões de crédito e seguro de carro somente para o nome dela. Na noite anterior a eu assinar os papéis e ela estava pronta para se mudar, ela queria uma última noite juntos, mas a dor de sua traição era muito crua. Dormi no quarto de hóspedes naquela noite, jurando que se ela fosse embora eu descartaria nossa cama e todos os lençóis que tínhamos compartilhado. Costumávamos ter uma vida íntima satisfatória, ou pelo menos era o que eu pensava. Depois do divórcio mencionado, minha atração por ele desapareceu. Apesar de seus pedidos persistentes para uma última noite juntos, eu simplesmente não consegui reunir nenhum interesse, apesar de suas tentativas de me seduzir e persuadir. Em vez disso, pedi a ela para me deixar ficar no quarto de hóspedes. Eu precisava descansar. Eu não conseguia me livrar do pensamento de que ela logo estaria na cama com outro homem, talvez um estranho, o que só aprofundou minha depressão e diminuiu ainda mais qualquer desejo por ela. Houve momentos depois que ela mencionou o divórcio quando ela pareceu perceber o que estava deixando para trás. Ela chorou, soluçou e implorou, mas então se recuperou e permaneceu firme em sua decisão de se divorciar. Ela tinha partido. Naquela noite, depois que ela se mudou da minha casa, ela se encheu de pessoas simpáticas, parecendo um velório para uma querida alma que partiu. Cercado pelo apoio deles, não pude deixar de me perguntar sobre sua nova vida, se ela estava sozinha ou com outra pessoa agora. Tentei não me deter nisso, concentrando-me, em vez disso, na companhia atenciosa de amigos, familiares e meus filhos. Na semana seguinte, tirei uma folga do trabalho para cuidar de nossos assuntos financeiros agora separados. Apesar de ela ter deixado para trás cartões de crédito conjuntos e ter se retirado de nossos planos de saúde e seguro de carro, certifiquei-me de que todas as contas e documentos estivessem somente em meu nome. Toda noite eu voltava para uma casa silenciosa e chorava. Eu entendi os motivos dela para ir embora, mas questionava se havia mais que eu pudesse ter feito para evitar isso. Eu poderia ter sido mais proativo, arranjado mais atividades para nós? O que poderia ter mantido nosso casamento intacto? Quando você não tem certeza, a mente evoca os piores cenários. Enquanto eu estava sentada lá em lágrimas, imaginei-a com outros homens. Aos 43 anos, ela ainda era atraente e seu trabalho significava que ela interagia com muitas pessoas. Não era difícil imaginar homens perseguindo-a e conquistando-a para sua satisfação. Toda noite, enquanto eu chorava na solidão, eu ponderava com quem ela estava dormindo. Eu tinha certeza de que suas amigas das saídas à noite não a abandonariam. Elas a apresentariam ao tipo de pessoa que ela desejava. Ela estava fisicamente satisfeita enquanto eu permanecia em casa sozinha e chorando. Ela me enviou vários e-mails e mensagens de voz me instruindo sobre como contatá-la se eu quisesse. Ela estava aberta a namorar comigo, sugerindo que eu poderia me considerar sortudo. Ela acreditava que isso poderia reacender nossa chama antiga. Eu nunca respondi. Não havia como eu me envolver com alguém que já tinha estado com outras pessoas. Ao longo de vários meses, minha ex-esposa me deixou mensagens me pedindo para entrar em contato com ela se eu quisesse. Eu escolhi não fazer isso. Eventualmente, o tom de suas mensagens mudou. Ela começou a expressar nosso amor compartilhado e sua decepção por eu não ter me aproximado. Ela se perguntou por que eu não queria vê-la sabendo como nos sentíamos um pelo outro. Conforme 6 meses se passaram, suas comunicações diminuíram. Quanto menos eu ouvia dela ou sobre ela, mais fácil minha vida se tornava. Ninguém a mencionava ou parecia interessado nela. Senti simpatia por seus pais, que continuaram sendo parte da minha vida. Ela se desconectou de todos os nossos amigos e familiares em comum. Seu novo estilo de vida não interessava a ninguém. Era difícil entender que minha outrora amorosa esposa e mãe dos meus filhos tinha me deixado por outros homens. No dia em que assinei os papéis do divórcio, ela saiu pela porta com uma pequena mala contendo seus pertences restantes. Fiquei sem palavras quando ouvi o som do carro dela desaparecer lentamente na distância. O silêncio que se seguiu pareceu ensurdecedor e me vi tapando meus ouvidos.
As batidas do meu coração pareciam tão altas quanto. Eu estava entorpecido e enraizado no lugar quando a família e os amigos simpáticos chegaram para me consolar. Sua partida insensível me deixou incrédulo. Não houve um beijo de despedida afetuoso, mas eu tinha pensado, talvez ingenuamente, que manteríamos contato. Aquelas primeiras noites sozinhas foram sem dormir, enquanto eu me perguntava sobre suas atividades. Felizmente, tive o apoio da família, amigos e vizinhos que me ajudaram a me distrair desses pensamentos e da minha dor. Mais tarde, eu aprenderia mais sobre o que aconteceu depois que ela me deixou. Depois que ela foi embora de mim pela última vez, ela foi direto para o pequeno apartamento que havia alugado. Dentro estavam os pertences que ela havia tirado da nossa casa. Fechando a porta atrás de si, ela buscou consolo no brilho da TV antes de se retirar para o quarto. Lá, ela desabou na cama e chorou até dormir, sussurrando: "Amanhã será melhor." Na manhã seguinte, ela levantou cedo e foi para seu escritório. No meio da manhã, ela procurou seus amigos próximos e os informou que finalmente estava se mantendo por conta própria. Ao longo da semana, ela se juntou aos amigos para almoço e jantar, expressando dúvidas ocasionais sobre sua decisão. Eles a tranquilizaram de que não foi um erro e a encorajaram a perseguir seus sonhos. Ajustar-se à cena de namoro levou tempo, mas eles prometeram que sua agenda logo estaria lotada. Em vez de se sentir solitária, ela se pegaria ansiando por um tempo sozinha em meio à sua nova ocupação. Minha ex-esposa era uma mulher atraente tanto para sua idade quanto em geral. Ela mantinha sua forma física por meio de exercícios e prestava muita atenção ao seu traje. Ela esperava que os homens que conhecesse estivessem bem vestidos e financeiramente capazes, dispostos a gastar com ela. Ela preferia ser cortejada com refeições requintadas e gestos atenciosos antes de considerar a intimidade. Apesar da idade, ela não estava interessada em aventuras casuais. Em vez disso, ela comprou uma variedade de relacionamentos de curto prazo, não apenas encontros de uma noite. Suas amigas estavam determinadas a apresentá-la a homens que correspondessem aos seus padrões. Ela se tinha em alta conta e se recusava a fazer concessões. Ela desejava cavalheiros corteses e refinados com meios financeiros que pudessem lhe proporcionar experiências agradáveis antes de qualquer encontro íntimo. Sua aparência e sofisticação permitiam que ela exigisse parceiros de um certo calibre. Se ela consentisse com a intimidade, teria que ser em ambientes luxuosos, entendendo que presentes caros eram uma expressão de apreciação, o que ela esperava e desejava. Durante uma noite com suas amigas, um distinto homem mais velho em um terno caro se juntou a elas na mesa. Depois de se envolver em uma conversa e mencionar uma próxima conferência de resort, ele achou o interesse da minha ex-esposa no tópico intrigante. Ele a convidou para acompanhá-lo à conferência e passar a noite juntos, com o que ela concordou. Eles educadamente se desculparam da mesa e saíram juntos. Foi um evento que lembrava uma conferência, embora fosse mais como uma festa de fim de ano sobre algo que minha ex-esposa nunca entendeu completamente. Depois do evento, o homem e minha ex-esposa foram para lugares diferentes, onde continuaram a beber. Eventualmente, eles acabaram no quarto de hotel dele. Até onde eu sabia, essa era a primeira vez que minha ex-esposa passaria a noite com outro homem. Ela poderia ter ficado nervosa se não tivesse bebido. O homem era gentil e atencioso e era conveniente para ela concordar com seus desejos. Depois de mais algumas bebidas e elogios, ela reagiu positivamente aos seus avanços. Fazia muito tempo que ninguém demonstrava tanto desejo por ela, e ela concordou. Depois que fizeram o ato, ele se sentou e olhou em seus olhos, perguntando se ela gostava da proximidade deles. Sua mente estava vazia e seu corpo estava cheio de desejo. Ela murmurou algo como: "Sim." Eles fizeram amor várias vezes naquela noite. Na manhã seguinte, ela acordou ao lado dele. Ele queria continuar de onde pararam, mas ela tinha que ir trabalhar. Enquanto ela se vestia, ele continuou a tocá-la, esperando que ela mudasse de ideia e ficasse ou concordasse em se encontrar na noite seguinte. Ela lhe deu seu cartão de visita e se ofereceu para ligar para ela. Ela hesitou na porta do quarto enquanto ele se sentava na beirada da cama. Apesar do fato de que o casamento lhe trouxe satisfação, esse homem capturou sua imaginação. Ela se perguntou como viveria esse dia, porque a imagem dele ocupava todos os seus pensamentos.
Minha ex-esposa passou 3 dias com ele antes que ele tivesse que voltar para casa com sua esposa e filhos. Esta foi apenas a primeira de muitas palhaçadas da minha ex-esposa, a maioria das quais foi organizada por meio de seus amigos ou com a participação deles. Ela raramente conseguia encontrar um arco assim sozinha. As amigas dela sempre sabiam onde encontrar o homem certo. Depois daquela experiência inicial, tornou-se rotina para ela conhecer homens adequados por meio de suas amigas. Às vezes, ela acompanhava uma amiga em um encontro com seu parceiro e, inevitavelmente, era abordada por um cavalheiro que a intrigava o suficiente para ir embora com ele. Conforme prometido por suas amigas, em um mês, minha ex-esposa estava ocupada com seu trabalho e compromissos noturnos. Ela conheceu tantos homens nos primeiros 6 meses que perdeu a conta. Na segunda metade do primeiro ano após o divórcio, ela era procurada entre os homens que considerava amigos, apesar da distância ou de suas famílias e esposas existentes. Seus sonhos estavam se materializando. No final do primeiro ano, ela não estava conhecendo tantos homens novos, mas isso era bom porque ela tinha estabelecido companheiros regulares. Entre o trabalho, seus amigos homens e suas namoradas, sua vida estava consistentemente cheia. Por volta da metade do segundo ano, minha ex-esposa se sentia revigorada, mas solitária em casa, principalmente tarde da noite. Durante as primeiras horas da noite sozinha, ela se mantinha ocupada no telefone, mas nas últimas horas, ela se sentia isolada, pois as ligações diminuíam. Poucos amigos, homens ou mulheres, a visitavam. Antes uma ótima cozinheira, ela raramente cozinhava mais, já que geralmente era convidada para sair. Embora seus períodos de solidão fossem breves, ela sentia uma ausência. Ela era vista como alguém que aproveitava os bons momentos, desde que parecesse alegre e sorridente. Nas raras ocasiões em que ela adoeceu, ninguém foi além de expressar esperanças por sua rápida recuperação. Não houve visitas ao seu apartamento para levantar seu ânimo. As pessoas simpatizavam com seus problemas como faziam com os de todos os outros, mas ninguém ofereceu assistência ou demonstrou interesse em suas experiências. Todos os seus relacionamentos dependiam unicamente de sua atratividade física e comportamento otimista. Quando ela não conseguia manter isso, ela se via verdadeiramente sozinha. O melhor que ela podia esperar eram desejos de melhoras, ocasionalmente entregues em breves telefonemas de sua filha. Ligações familiares eram pouco frequentes e centradas em verificar seu bem-estar. Uma vez confirmadas, as conversas terminavam abruptamente sem nenhuma atualização sobre a família ou sua vida anterior antes do divórcio, deixando-a no escuro. Ela sempre se vestia com estilo, seja no trabalho, com amigos ou durante visitas de homens. Ela não conseguia se lembrar da última vez que usou sapatos baixos ao ar livre. Os saltos eram confortáveis até certo ponto, mas ela não usava mais calças. A cada dia, ela escolhia meias, saltos, vestidos ou saias combinadas com tops ajustados. Maquiagem e joias eram tão cruciais quanto suas roupas. Quando ela notou linhas de idade em seu rosto, ela as escondeu com mais maquiagem. Ela frequentemente achava que seu estilo de vida ativo estava causando essas linhas. Um dia, depois de assistir a um programa de TV perturbador, ela questionou para quem estava vivendo. Tudo o que ela fazia parecia ter como objetivo agradar os outros. Ela se vestia para impressionar os outros, sorria para os outros e desfrutava da intimidade em prol do prazer momentâneo. Ninguém parecia estar fazendo nada por ela. Ninguém realmente investiu nela. Tudo o que era feito por ela parecia ser apenas para a satisfação de outra pessoa. Eu precisei de representação legal entre o momento em que fui intimado e assinei os papéis do divórcio. Minha esposa residia em outro lugar. Eu acreditava que nossos filhos estavam mantendo contato com ela. Se estivessem, presumi que estivessem tentando persuadi-la a reconsiderar antes que fosse tarde demais. Infelizmente, esse momento já havia passado. No entanto, eles nunca me comunicaram nenhuma atualização sobre ela. Talvez eles esperassem que, ao revelar a dor que eu e o resto da família estávamos sentindo, ela pudesse reconsiderar finalizar o divórcio. Ela não o fez. Eu precisava de um advogado. Por meio de conexões, fui direcionado a Shelley, conhecida por sua expertise em casos de divórcio.
Shelley dedicou um tempo significativo para revisar as complexidades do divórcio comigo. Ela explicou como a maioria dos aspectos estava a meu favor. Ela nunca tinha encontrado papéis de divórcio tão fortemente ponderados em favor da parte lesada. Entendendo o jargão jurídico nos documentos, ela se solidarizou com meu tumulto emocional. Eventualmente, ela não conseguiu encontrar mais nada para contribuir, facilitando uma conclusão rápida para o divórcio. Depois que o divórcio foi finalizado, Shelley e eu mantivemos contato. Inicialmente, ela estava preocupada comigo. Com o tempo, essa preocupação evoluiu para passarmos mais tempo juntos, seja jantando fora ou indo ao cinema. Quanto mais nos víamos, menos eu a via apenas como minha advogada. Já fazia mais de 6 meses desde que minha ex-esposa me deixou. Shelley e eu nos tornamos mais próximos. Apesar de sua natureza analítica, ela demonstrou calor e empatia. Eu esperava ansiosamente por nosso tempo juntos, e senti que ela sentiu o mesmo. Shelley frequentemente compartilhava histórias sobre casais divorciados, algumas abrangendo anos com desafios contínuos, incluindo tentativas de reconciliação. Embora eu achasse as histórias dela intrigantes, nunca as relacionei à minha própria situação. Cerca de 6 ou 7 meses após o divórcio ser finalizado, Shelley e eu tivemos um jantar delicioso juntos. Em vez do nosso beijo de despedida na bochecha de sempre, eu a beijei impulsivamente nos lábios. Foi espontâneo e não planejado, e para minha surpresa, ela não resistiu. Eu estava me perguntando quanto tempo você levaria, ela disse com um sorriso. Eu queria fazer isso há um tempo, mas não tinha certeza se era apenas um rebote. Eu também não tinha certeza sobre seus sentimentos. Estou confuso porque passei 25 anos amando uma mulher que me deixou e a todos que conhecíamos sem um motivo claro. Eu tenho sentimentos por você, mas posso confiar em você? Você vai me machucar como minha ex-esposa fez? Posso ser honesto? Quero ser completamente aberto com você, mas não quero prejudicar nosso relacionamento. Você pode prometer que tudo o que eu disser vai continuar esse relacionamento? Isso vai ser difícil? Não, nem um pouco. Pode ser diferente do que você está acostumado. Espero que você não me rejeite como minha ex-esposa fez. Na verdade, é o oposto. Não entendo. Entenda que, como advogado, penso logicamente. Além disso, quero fazer parte da sua vida de todas as maneiras possíveis, mas logicamente você ainda pode estar se recuperando e ver meus sentimentos como uma substituição pelo que você perdeu recentemente. Não quero isso. Se algo se desenvolve entre nós, deve ser novo e emocionante, não um substituto. Não entendo. Preciso de garantias de que você superou completamente seu ex se nosso relacionamento progredir e você eventualmente disser que me ama, deve ser sem nenhuma condição. Se você ainda tem pensamentos ou sentimentos persistentes sobre seu ex, não vai funcionar entre nós. Para ser claro, nada íntimo vai acontecer entre nós por um ano após seu divórcio. Isso é em 6 meses. Verdade, podemos ser amigos íntimos até lá, mas não importa o quão próximos nos tornemos, não vou dormir com você. Não tenho intimidade com ninguém há muito tempo. As poucas vezes em que pensei que ia me casar, corri para as coisas apenas para descobrir que outros tinham feito o mesmo antes de mim. Então eles te traíram? Você poderia dizer isso, embora não tivéssemos concordado formalmente em ser exclusivos, exceto por planos de casamento provisórios. Então você está cauteloso agora? E você pode ainda estar se recuperando do seu relacionamento anterior. Você poderia descrever como você imagina que isso se tornará realidade? Temos um mínimo de 6 meses para discutir nossos planos futuros. Para ser franco, desejo um futuro com você. Você provou ser um parceiro. Por tudo que vi sei sobre você, não tenho dúvidas sobre me casar com você. No entanto, preciso deixar claro que tenho condições. Todos têm condições, embora a maioria de nós tenda a revelá-las apenas no último momento. Tudo bem. Se nos casarmos, quero que tenhamos pelo menos 2 filhos. Tenho 37 anos e o tempo não está do meu lado para ter filhos. Seus 2 primeiros filhos já são independentes. Além de potenciais preocupações financeiras, estou bem com isso.
Quero continuar trabalhando o máximo que puder e o quanto eu quiser. Então você quer que eu pare de trabalhar e cuide das crianças? Não, de jeito nenhum. Como mãe, quero nutrir meus filhos, mas também não quero me limitar a falar de bebê o dia todo. Junto com você, decidiremos como administrar a criação dos filhos, mas não serei uma mãe que fique em casa. Tudo bem, isso parece razoável. O que quer que façamos, fazemos juntos. Essa sempre foi minha abordagem. Aparentemente, nem sempre, considerando que sua ex-esposa foi influenciada a tomar decisões sem você. Ponto justo. Como esse será seu segundo casamento e meu primeiro, e nós dois temos bens e dinheiro, sugiro dividir as finanças em 3. Cada um de nós contribuirá com uma porcentagem definida de nossa renda e economias em uma conta conjunta para despesas de subsistência. Concordamos em apenas recorrer às nossas contas pessoais em circunstâncias específicas, como presentes para seus filhos ou netos. Você já passou por situações semelhantes antes? Tenho parentes, embora eles nunca tenham pedido minha ajuda. Nunca se sabe. Parece razoável até agora. Há mais alguma coisa? Sim. Temos mais de 6 meses para discutir detalhes, mas além da nossa certidão de casamento, quero um acordo pré-nupcial assinado por nós dois. Não tenho certeza se entendi. Eu também já fui magoada antes. Quero clareza sobre o que acontece se nosso casamento terminar por qualquer motivo. Parece suspeito para mim, mas se for justo, eu concordo. Não podemos anunciar um noivado até depois de 1 ano. Uau, algumas condições. Mais alguma coisa? Sim. Preciso conhecer sua família, amigos, vizinhos, qualquer pessoa próxima a você. Quero que você conheça minha família e meus amigos também. Obter a perspectiva de todos é crucial. Se surgirem problemas previsíveis, eles virão à tona. Eu sempre serei eu mesmo. Mas se a família ou os amigos de qualquer um dos lados desaprovarem essa união por qualquer motivo, então não haverá casamento. Ouvi falar da sua reputação, mas não vi nenhum sinal dela. Se o que sei sobre você for verdade, não deve haver problemas. Então, para onde vamos daqui? Simples. Me abrace. Me beije e diga que me quer. Nenhuma intimidade? Nenhuma intimidade. Mas isso não significa que não podemos nos entregar um ao outro e expressar nossos sentimentos de outras maneiras. Acho que o ditado diz que o que vem fácil não vale muito. O que exige esforço é inestimável. E daí? Eu a abracei e expressei meu desejo por ela quando nossos lábios se encontraram. Ao contrário de sua abordagem analítica para nosso relacionamento, ela derreteu em meus braços e continuou a fazê-lo enquanto minha excitação buscava liberação. Os 6 meses seguintes passaram voando, embora não rápido o suficiente para mim. A maioria da família da minha ex-esposa já conhecia Shelley como minha advogada. Agora eles estavam começando a conhecê-la como minha potencial nova esposa. Acredito que causei uma impressão tão boa na família e nos amigos dela quanto ela causou na minha. Recém-casada. Aproximando-se da marca de 1 ano após meu divórcio, Shelley se transformou de seu eu formal e voltado para a carreira em alguém mais afetuoso e emotivo. Apesar de sua reputação como uma tubarão focada na carreira, ela encontrou conexão com mulheres de todas as esferas da vida, casadas ou solteiras, com ou sem filhos. Sua evidente predileção por crianças confirmou seu desejo de ter filhos se nos casássemos. Surpreendeu muitos quando concordei antecipadamente em ter mais filhos. Uma semana após nosso aniversário de 1 ano, anunciamos nosso breve noivado e nos casamos em 1 mês, focando imediatamente em começar uma família. Após 1 ano de intimidade mínima, a intimidade se tornou mais do que apenas física. Embora tentar ter filhos possa não parecer desafiador à primeira vista, Shelley levou isso a sério, monitorando meticulosamente seus períodos férteis, esperando o desempenho de mim independentemente da fadiga. Ela era motivada, e relaxar não era uma opção até que um teste de gravidez confirmou o sucesso. Enquanto eu, mais jovem, poderia ter visto isso como ideal na minha idade atual, tornou-se mais um dever. Se eu hesitasse, ela chorava, me lembrando do meu compromisso, me mantendo sempre em espera. Às vezes, muito de uma coisa boa não é o ideal.
Houve dias em que me senti esgotado no trabalho, enquanto Shelley, em ótima forma com uma figura de ampulheta, irradiava atratividade sem esforço. Como advogada, ela se vestia impecavelmente, embora, como minha esposa, ela se vestisse de forma mais casual, mas sempre manteve seu charme. Ela preferia roupas que acentuassem sua figura e a fizessem se sentir atraente, embora alguns homens notassem que eles mantinham seus pensamentos privados, além de me provocar para correr para casa. Seus feromônios pareciam afetar todos ao seu redor. Um dia, na cama, me senti completamente esgotada, e era incrivelmente doloroso me mover. 2 dias depois, ela engravidou, e eu me vi cuidando dela como se eu fosse a pessoa exausta, não só física, mas também emocionalmente. Shelley era uma mulher maravilhosa. Ela se encaixou facilmente na minha família e no meu círculo de amigos, como se ela sempre tivesse sido minha. Há apenas 6 meses, as pessoas ainda falavam sobre minha ex-esposa, interessadas nela e expressando simpatia pela minha perda. Mas depois que Shelley anunciou sua gravidez, minha ex-esposa pareceu desaparecer completamente da conversa, como se alguém tivesse apertado um interruptor. Até meus filhos e seu parceiro pararam de mencioná-la. Estávamos completamente focados no futuro, dificilmente discutindo o passado. A abordagem de Shelley para o nosso relacionamento era a mesma que a de seus pais. As decisões finais eram tomadas por seu pai, que era amplamente influenciado pela opinião de sua mãe. Estar perto da minha ex-esposa sempre foi satisfatório, mas com Shelley era diferente. Em vez de apenas aproveitar minhas ações, ela me retribuía. Era mais satisfatório. A única vez que nossa intimidade enfraqueceu brevemente foi depois que ela deu à luz. Para Shelley, a intimidade parecia ser mais do que apenas prazer físico. Era também sobre controle. Naturalmente, eu queria fazer tudo pela mulher que amo para garantir sua felicidade agora e no futuro. Acredito que minha filha manteve contato com minha ex-esposa, mas seu interesse parecia limitado a garantir o bem-estar físico da minha ex-esposa. Ela não estava curiosa sobre as atividades ou relacionamentos da minha ex-esposa. Quando minha ex-esposa tentou discutir sua vida ou perguntar sobre mim, minha filha recusou firmemente ser uma mensageira entre nós. Ela lembrou à mãe que ela poderia entrar em contato comigo diretamente. Minha filha mencionou que tanto eu quanto ela continuamos conectados com nossas respectivas famílias, vizinhos e amigos, mas ninguém parecia interessado nos casos da minha ex-esposa, presumindo que ela estava absorta em sua nova vida. Shelley teve um bebê recentemente e irradiava uma felicidade que atraía as pessoas para ela. Ela se tornou o ponto focal das reuniões familiares e sociais, consultava sobre questões legais e formou um vínculo próximo com meus 2 filhos do meu primeiro casamento. Meu filho, minha filha e seus cônjuges a admiravam. Shelley não só forneceu conselhos valiosos, mas também serviu como um forte apoio emocional para meus filhos durante os momentos difíceis. Casei-me com alguém dinâmico que me manteve envolvida e apreciada, administrando o trabalho, cozinhando, tarefas domésticas, cuidando do bebê e me apoiando incansavelmente. Ex-esposa, marido e Shelley, as coisas estavam indo bem até o primeiro aniversário do nosso filho, que foi cerca de 2 anos após o divórcio ter sido finalizado. Shelley organizou uma festa de aniversário de domingo para todos em nossa casa usando a maior parte do quintal. As pessoas começaram a chegar por volta das 11 horas. Às 14 horas, havia uma multidão comemorando com bebidas, comida e música. O centro das atenções era nosso filho de 1 ano, seguido de perto pelo filho da minha filha, meu neto, que também tinha cerca de 1 ano. Por volta das 15 horas, alguém tocou a campainha persistentemente. Shelley gritou para que entrassem, mas a porta permaneceu fechada e a campainha continuou tocando. Finalmente, Shelley foi ver quem era. Ela abriu a porta e encontrou uma mulher magra, atraentemente vestida, parada ali, parecendo incerta. "Posso ajudar?" Shelley perguntou. "Eu estava procurando por... Eu morava aqui." "Eu." Depois de um momento de hesitação, Shelley exclamou, "Eu sei quem você é. Você é a ex-esposa." Minha ex-esposa ficou surpresa quando um estranho a reconheceu. Quando ela estava prestes a sair, a mulher, Shelley, agarrou seu braço e a puxou para dentro. Para a surpresa da minha ex, Shelley a abraçou e exclamou, "Obrigada, obrigada, muito obrigada."
Você me deu o melhor presente de todos. Do que você está falando? Minha ex-esposa perguntou, perplexa. Seu ex-marido, é claro. Nunca imaginei que encontraria um homem tão perfeito para me casar. Você é casado, minha ex-esposa afou. Você não sabia? Não. Ninguém me contou. Bem, acho que você tem estado ocupado. Acontece. Então você está comemorando o seu casamento? Em vez de responder, Shelley puxou minha ex-esposa mais para dentro da casa. Ela ajudou a tirar o casaco e o pendurou no armário perto da entrada, então começou a apresentá-la a outros casais próximos. Minha ex-esposa reconheceu os casais imediatamente, e eles a reconheceram com a mesma rapidez. Todos ficaram surpresos. Desde o divórcio, ninguém manteve contato com ela. Eles não sabiam e não estavam interessados em sua vida pós-divórcio, apegando-se aos motivos que ela havia dado para ir embora. Eles só podiam especular sobre suas atividades, tópicos que preferiam evitar. Depois de superar rapidamente sua surpresa, eles comentaram: "Você parece bem", ela respondeu. "Você também." "Peço desculpas", disse Shelley. "Eu deveria ter percebido que vocês se conheciam. Desculpe se foi estranho. Tentarei evitar aqueles que você já conhece, a menos que você queira cumprimentá-los." "Não. Só estou aqui para falar com seu marido. Tenho certeza de que ele está em algum lugar tranquilo, provavelmente com uma cerveja na mão, saindo com os amigos. Vamos tentar a cozinha." No caminho para a cozinha, o barulho da multidão diminuiu. Ninguém falou, mas todos os olhos se voltaram para eles. Eles passaram por vários casais que minha ex-esposa não reconheceu. Foi quando Shelley falou: "Deixe-me apresentar algumas pessoas que você não conhece. Esses casais estão em uma situação semelhante à minha e do meu marido." "Que situação?" perguntou minha ex-esposa. "Estamos todos em segundos casamentos, pelo menos os maridos. Eles também são consideravelmente mais velhos que suas esposas, como eu, e estamos todos começando de novo com segundas famílias." "Entendo." Quando minha ex-esposa foi apresentada a 3 casais desconhecidos, Shelley se referiu a ela como a ex-esposa do marido, nunca usando seu nome. Todos sabiam da história sobre minha ex-esposa e tinham pouco a discutir, exceto se perguntar por que ela estava lá. Minha ex-esposa ofereceu uma saudação e recebeu respostas educadas de: "Olá, prazer em conhecê-lo." O silêncio constrangedor permaneceu até que Shelley puxou minha ex-esposa em direção à cozinha. No caminho, eles passaram pelos meus pais, que eram mais velhos, mas ainda reconhecíveis. Shelley decidiu apresentá-los de qualquer forma. Eles olharam para Shelley e depois para minha ex-esposa. Levaram um momento para reconhecer a pessoa que Shelley estava apresentando. Eles ficaram sem palavras, inseguros sobre como reagir ou o que dizer. "Mãe, pai, isso tudo é passado", Shelley os tranquilizou. "Ela ainda é uma pessoa e você tem 2 netos e um bisneto por causa dela. Vamos perdoar e esquecer os maus momentos. Hoje é dia de celebrar." "Um bisneto, isso significa que sou avó", murmurou minha ex-esposa. "Você não sabia? Sua filha deu à luz há cerca de 1 ano, mais ou menos na mesma época que eu." "Você tem um filho?" A voz da minha ex-esposa estava tingida de tristeza. Meus pais interromperam o silêncio, conseguindo dar um sorriso relutante. "Você parece bem." É difícil esquecer aqueles últimos dias e semanas. Shelley trabalhou duro para focar nos pontos positivos. "Com esse espírito, queremos agradecer a você." "Agradecer a mim?" "Sim, por dar ao nosso filho uma segunda chance de felicidade, como se vê, uma segunda família." Claramente, ele encontrou a mulher certa para ambos. Minha ex-esposa ficou incrédula enquanto eles expressavam sua gratidão pelos erros passados dela. Ela deu um sorriso tímido e assentiu em reconhecimento. Shelley quebrou o silêncio desconfortável mais uma vez, levando minha ex-esposa para a cozinha. Eles pararam quando encontraram os pais da minha ex-esposa. Os 3 trocaram olhares, silenciosamente começando a chorar. Os pais dela nunca tinham entrado em contato, nunca souberam do seu paradeiro.
Todos presumiram que ela estava seguindo seu próprio caminho e ninguém ousou perguntar mais, especialmente seus pais. Eles estavam feridos não apenas por suas ações, mas por suas intenções. Ela continuava sendo a filha deles, mas eles preferiam mantê-la à distância. Acho que há muito o que discutir entre vocês todos. Vou garantir que ela volte, Shelley garantiu, guiando minha ex-esposa para a cozinha. O próximo casal mais velho era desconhecido para minha ex-esposa, a quem Shelley apresentou como seus pais. Ao perceber a identidade dos convidados, os pais de Shelley expressaram gratidão, dizendo: "Obrigado. Muito obrigado. Queremos que você saiba que seu ex-marido está nas melhores e amorosas mãos possíveis." Eu, minha ex-esposa, comecei a dizer, com lágrimas brotando em seus olhos. "Venha", Shelley interrompeu. "Há tantas pessoas aqui, sua presença foi inesperada, mas bem-vinda. Navegar até a cozinha sem encontrar alguém que você conhece, deveria conhecer ou que conheceu, parece impossível." Minha ex-esposa conseguiu dar um sorriso fraco. Enquanto eles iam até a cozinha, minha ex-esposa refletiu sobre uma época em que esta casa tinha sido inteiramente dela. Memórias inundaram sua mente, misturando-se a uma sensação de melancolia. Embora ligeiramente remodelada, a casa manteve sua essência familiar de 25 anos de casamento. Ela seguiu Shelley como convidada no que antes era sua própria casa. Na cozinha, 3 homens estavam com bebidas nas mãos. 2 de frente para a entrada ficaram em silêncio ao ver Shelley e seu companheiro, enquanto o terceiro estava de costas. Quando os outros pararam e olharam para além dele, ele se virou. "Olha quem está aqui para comemorar conosco, querida", anunciou Shelley enquanto eu lentamente reconhecia a recém-chegada. Shelley tinha me preparado para esse momento, mas eu ainda me sentia despreparada para a surpresa. "Você parece bem", consegui dizer finalmente. "Assim como você", minha ex-esposa respondeu calmamente, imóvel. "Tudo bem, rapazes", Shelley interveio, "acho que esses dois precisam de um tempo para se atualizarem. Por que não damos um espaço a eles?" Os 2 homens saíram da cozinha, passando silenciosamente pela minha ex-esposa. Shelley se aproximou de mim, beijou minha bochecha e disse: "Nós conversamos sobre isso, te amo, encerramento, ok?" "Ok, Shelley, eu vou ficar bem", eu respondi. Deixados sozinhos na cozinha com minha ex-esposa, trocamos um olhar sem palavras. "Parece que todo mundo está me agradecendo", minha ex-esposa disse em lágrimas. "Sim", Shelley sugeriu reformular um negativo em positivo. "Acho que ela convenceu a todos de que o que você fez foi, em última análise, altruísta por mim. Você concorda com isso? É uma perspectiva melhor. Qual é a alternativa? Vejo que você se casou novamente e tem um filho. É por isso que todos estão aqui hoje. Estamos comemorando o primeiro aniversário do meu filho e da nossa neta. Eles nasceram com 2 semanas de diferença. Eu não tinha ideia, eu não sabia de nada. Nossa filha me liga às vezes, ela nunca mencionou seu casamento ou sua gravidez. Além de perguntar se eu estava bem, ela nunca perguntou sobre mim ou mencionou você. Você pode culpá-la? Quando você foi embora, você virou as costas para todos e tudo que tínhamos, incluindo seus próprios filhos. Mas eu sou a mãe dela, ela deveria querer saber sobre minha vida. Você deixou bem claro quando foi embora que queria explorar e experimentar a vida livremente, algo que você sentiu que perdeu ao se casar jovem. Você desejava a liberdade de viver em seus próprios termos, sem restrições e com quem você escolhesse. Você também deixou claro que eu era o único homem com quem você já tinha estado e que você se arrependia de não ter tido as experiências que outras mulheres tiveram. Você esperava que eu perguntasse sobre seu histórico de intimidade ou se alguém mais se comparava favoravelmente ao seu ex-marido, o pai dela? Não, suponho que não. Parece que muita coisa mudou, que mal reconheço mais nada disso. Já faz 2 anos. Tentei entrar em contato com você depois que o divórcio foi finalizado. Eu sei e não queria falar com você, você me machucou profundamente. Na minha mente, fosse verdade ou não, eu imaginava você com outros homens muito antes de você pedir o divórcio. Era a única explicação que fazia sentido para mim. Que bem teria vindo de falar com você. Eu acreditava que nossa vida íntima era gratificante.
Mas quando você me disse que a pessoa que eu amava profundamente precisava ter intimidade com outros homens, você consegue imaginar como isso me afetou? Por que é tão difícil para você entender meus sentimentos? Como eu poderia querer discutir isso com você? Você achou que eu queria ouvir que você estava com outros homens, muitos dos quais eram estranhos? Sim, talvez eu não tenha considerado isso. Eu só pensei que, como o amor da minha vida, você estaria interessado na minha jornada, que você gostaria de saber que eu estava bem. Nunca duvidei do nosso amor e nunca tive ninguém com quem eu pudesse ser tão aberta e honesta quanto fui com você. Isso continua sendo verdade até agora. Lamento ouvir que, como você pode ver, eu segui em frente, assim como todos os outros que você conheceu. Você é uma parte do passado que não é lembrada com carinho. É o capítulo final da vida de alguém que as pessoas lembram, com aqueles que permanecem. Minha ex-esposa olhou para baixo tristemente. Então por que você está aqui agora? Quando percebi que ninguém queria falar comigo, concentrei meus esforços em perseguir meus objetivos. O primeiro ano foi emocionante além das minhas expectativas. No final, porém, o ritmo diminuiu significativamente. No segundo ano, havia muito menos atividade. Alguns homens buscavam relacionamentos de longo prazo, mas não casamento, e foi por isso que te deixei. Quando me senti pronta para algo mais sério, alguns homens quiseram se casar comigo, mas nenhum se comparava a você. E eu terminei esses relacionamentos rapidamente. Um mês atrás, sentei-me em nossa cafeteria habitual sozinha, relembrando os momentos em que costumávamos vir aqui juntos e conversar até altas horas. Foi quando me lembrei da minha promessa de retornar a você assim que encontrasse satisfação dentro de mim. Sem saber o que esperar, aproximei-me da casa com a esperança de que você pudesse encontrar em seu coração o perdão para mim. Mesmo que você não pudesse me aceitar de volta, eu esperava que pudéssemos pelo menos ser amigos. A confusão tomou conta de mim enquanto eu caminhava até a porta da frente. Fiquei completamente surpreso quando Shelley abriu e me cumprimentou calorosamente. Eu não sabia quem ela era no começo, mas logo percebi que ela tinha abraçado o que eu tinha deixado para trás. Então, o que você espera agora? Bem, considerando que você tem uma nova família amorosa, talvez pudéssemos ser apenas amigos. Eu não iria atrapalhar sua vida. Eu só queria que pudéssemos conversar ocasionalmente. Sinto muito, mas isso não vai funcionar para mim. Não quero ouvir sobre os outros homens com quem você esteve, onde você foi com eles, ou o que você fez com eles. Não suporto a ideia de que não fui o suficiente para a mulher que amei e cuidei por mais de 25 anos. Veja bem, Shelley, agindo como minha advogada, garantiu que ela removesse seu nome de todos os nossos documentos compartilhados. Como minha esposa, ela eliminou todas as menções a você de nossa casa. Ela quer que nosso foco seja somente em nosso presente e futuro, sem lembretes de um passado problemático. No entanto, como compartilhamos filhos, ela decidiu manter 2 fotografias. Elas são exibidas lado a lado no andar de baixo. Uma mostra você, eu e nossos filhos durante tempos mais felizes. A outra é apenas uma vista. Você deve ter observado que sempre que Shelley te apresenta, é sempre como minha ex-esposa. Para aqueles que nunca te conheceram, você é conhecida apenas como minha ex-esposa. Até mesmo pessoas que te conheceram anteriormente se referem a você como minha ex-esposa quando você é mencionada em conversas. Seu nome foi sistematicamente removido da nossa história. Não consigo nem lembrar se seus pais, de quem ainda somos próximos, usam seu nome quando falam de você. Eles se referem a você como filha deles ou minha ex-esposa. Shelley tem sido incrivelmente solidária, ajudando a substituir sua memória com a maioria das pessoas, incluindo seus próprios pais. Lamento que as coisas tenham chegado a esse ponto, mas não posso me desculpar. Suas ações causaram dor significativa para aqueles que se importavam e admiravam você. Você se transformou em alguém irreconhecível. Não há mais nada para discutir. Pessoalmente, e acredito que para os outros também, não queremos ouvir sobre seus últimos 2 anos. Podemos imaginar, e é de partir o coração para aqueles que um dia se importaram profundamente com você. Não temos interesse. Mas não foi assim inicialmente.
Se tivéssemos conversado, as coisas poderiam ter sido diferentes agora. Sério? Quão diferente? Você estava sugerindo que continuássemos morando juntos enquanto você perseguia sua aventura, como você a chamava. Você esperava que eu ficasse em casa sozinha enquanto você estava com outros homens? Pensei que poderíamos discutir isso. Nós sempre conversamos antes. Nós sempre nos interessamos pela vida um do outro. Você ainda não entendeu. Quando você expressou o desejo de estar com outros homens, nosso vínculo, nossa confiança foi quebrada. Talvez pudesse ter sido consertado antes de você ir embora, mas depois que você foi embora, era irreparável. Não importa se algo físico aconteceu ou não. Em nossas mentes, você traiu tudo que tínhamos. Você destruiu tudo que compartilhamos. Então, não podemos ser amigos. Não podemos conversar no futuro. Nunca mais quero falar com você. Shelley pode ouvir você por gentileza, mas não consigo entender os motivos dela. Minha ex-esposa olhou para baixo, segurando as lágrimas em meio à sua profunda tristeza. Não pude deixar de me sentir culpado, não pelo que tinha acontecido, mas pela minha falta de culpa. A menos que você tenha alguma palavra final para esta conversa, sugiro que comece a sair pela porta da frente. Lembre-se, tudo que já foi seu agora não é nada. Eu me sinto tão sozinho. Você não consegue encontrar em seu coração o perdão, mesmo que um pouco, por todos os anos em que fomos felizes juntos? Eu tenho emoções, e a dor está começando a ressurgir até agora. Não há nada que eu possa ou queira lhe oferecer. Se você conseguir fazer algum progresso com Shelley, as coisas podem mudar para você, mas não entre nós. Não posso prometer nada. Adeus. Minha ex-esposa virou-se para a porta da frente e saiu da cozinha. Passando por uma porta, ela encontrou Shelley. Ela parecia visivelmente mais velha do que quando chegou, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto olhava para Shelley. Shelley encontrou meu olhar observando a partida da minha ex-esposa. Ela entendeu. Ela sabia que havia sentimentos e dor persistentes. Ao ver minha ex-esposa à beira do colapso, Shelley a guiou para um quarto lateral não utilizado. Ajudando-a a subir em um pequeno berço, Shelley a tranquilizou: descanse, eu vou verificar você. Ela fechou a porta para soluços e lágrimas abafados. Ela é uma verdadeira bagunça, mas foi o amor do meu primeiro marido. Tenho que consertar isso para todos que eu gosto, droga. Shelley continuou a cuidar de seus convidados por toda a casa e quintal. Ninguém mencionou a presença da minha ex-esposa na festa na casa que eles tinham compartilhado. Logo, parecia que ela tinha ido embora silenciosamente. Com as mãos ocupadas administrando a reunião até o último convidado ir embora, Shelley finalmente começou a limpar com meus assistentes. Foi então que ela se lembrou da mulher dormindo no quarto ao lado. Enquanto eu levava nosso filho para cima para prepará-lo para dormir, Shelley trouxe um pequeno prato de comida para o quarto ao lado. Ex-esposa Shelley, assistência, acorde, Shelley disse gentilmente, sacudindo a mulher adormecida. Onde estou? Minha ex-esposa perguntou sonolenta. Você está na casa do seu ex-marido com a nova esposa dele. Você veio durante a festa de aniversário do nosso filho e da nossa neta. Agradeci quando abri a porta. Isso me lembra alguma coisa agora? Oh meu Deus, sim, eu lembro. Sinto muito por ter entrado sem avisar. Vou embora imediatamente. Não até você comer alguma coisa e conversarmos. Não quero causar problemas. Se eu soubesse, nunca teria vindo. Peço desculpas. Por mim, tudo bem, mas precisamos conversar. Por favor, coma alguma coisa e deixe-me fazer algumas perguntas. Certo. Você está empregado e se sustentando? Sim. A emoção da sua aventura passou? Sim. Você está se sentindo solitário? É por isso que você veio? Sim. Talvez eu possa ajudar você. Você está disposta a me ouvir? Por que está se oferecendo para me ajudar? De uma forma peculiar, sinto-me em dívida com você. Mais importante, acredito que, ao ajudá-la, posso aliviar um pouco da culpa que meu marido e outros, suspeito, sentem em relação a você.
Não tenho certeza se entendi. Depois que terminar de comer e recuperar suas forças, gostaria que saísse de casa silenciosamente e me encontrasse em meu escritório em algum momento desta semana. Você consegue? Eu trabalho de forma independente, então tenho a liberdade de tirar uma folga sempre que preciso. Ótimo! Aqui está meu cartão de visita com meu número de celular no verso. Ligue para mim na segunda-feira de manhã e marcaremos uma reunião. Parece bom? Acho que sim, mas ainda não estou totalmente claro. Explicarei tudo quando você vier ao meu escritório. Tudo bem? Tudo bem. Com isso, Shelley deixou a mulher sozinha no quarto e ouviu a porta da frente da casa fechar cerca de meia hora depois. Na segunda-feira de manhã, minha ex-esposa contatou Shelley para marcar uma reunião para quarta-feira às 11 horas. Você tem uma visita, o interfone anunciou. Por favor, deixe entrar, Shelley respondeu. Ainda não tenho certeza do porquê estou aqui, minha ex-esposa comentou. Tudo bem. Deixe-me fazer mais algumas perguntas para entender onde você está. Tenho um projeto em mente e preciso determinar se você é adequado. Por favor, tenha paciência comigo. Certo. Você já superou completamente sua aventura? Sim, acredito que sim. Você percebe o significado do que perdeu? Infelizmente, agora eu entendo. Você entende que não pode voltar para o que tinha, especialmente com as mesmas pessoas, incluindo meu marido? Sim, minha ex-esposa respondeu em lágrimas. Você acha que ainda o ama? Shelley perguntou. Ele foi minha vida inteira por mais de 25 anos. Nunca parei de amá-lo, e nunca vou me perdoar pela dor que causei. Mas sim, ainda o amo, ou pelo menos acho que amo. Você consegue compreender que qualquer ajuda que ofereça é somente para o benefício dele? É para aliviar a dor dele e garantir que você não o machuque novamente, como quando você apareceu na casa. Eu me arrependo profundamente de ter ido até a casa e causado mais dor a ele. Você é viciada em intimidade? Não. A melhor intimidade que já tive foi com meu, agora seu, marido. E os outros homens com quem você se envolveu nos últimos 2 anos? O aspecto físico dos meus relacionamentos nos últimos 2 anos foi satisfatório, mas não houve conexão emocional. Nunca se igualou ao que tive com seu marido, e você desejava ser amada novamente como você já foi, mais do que tudo. Você teve algum relacionamento com homens nos últimos 2 anos que não incluiu intimidade? Alguns. Por que não houve intimidade? Não houve atração. E um relacionamento em que houve atração, mas não houve intimidade? Um casal. Parecia que a intimidade impedia o desenvolvimento desse relacionamento. Você sabe o que eu faço para trabalhar? Você é uma advogada de divórcio. Você representou seu marido em nosso divórcio. Em um divórcio, sempre há dois lados. Muitas vezes, uma parte sofre mais do que a outra. E eu já vi muitos homens devastados por seus divórcios, assim como seu ex-marido ficou com o seu. Muitos deles são bons homens que poderiam se beneficiar de orientação ou apoio. Você poderia dizer que eu forneci aconselhamento especial ao seu ex-marido, que agora é meu marido. Você está sugerindo que eu faça o mesmo? Muitos desses homens são valiosos. Alguns só precisam de polimento. Estou em êxtase com meu marido. Nunca imaginei que teria tanta sorte. Talvez eu possa lhe trazer o mesmo tipo de sorte. Você está propondo me armar, certo? Sim. Por que você faria isso? Qual é o problema? Quero garantir que nunca mais ouviremos falar de você ou o veremos. Quero garantir que você seja esquecida e que não haja culpa em deixar você se defender sozinha. O problema, como você diz, é entrar em um contrato com qualquer homem com quem você construa um relacionamento. Não entendo. Meus contratos são mais abrangentes do que os acordos típicos de casamento. Eles incluem um acordo pré-nupcial rigoroso. Meu marido concordou com isso antes de nos casarmos e não há razão para acreditar que outros homens não concordariam. Então, assumindo que isso seja legítimo, por quê? Eu sei que meu marido ainda sofre. Quero garantir que você fique longe dele.
Quero que ele saiba que você começou de novo com outra pessoa em vez de cair ainda mais no desespero. Há algo que me impeça de entrar em contato com o meu ex-marido em um ano ou simplesmente ir embora se eu não estiver feliz com o cara com quem você me arranjou. Se você me trair, eu vou expor todas as fotos e segredos que tenho sobre você. Ninguém mais vai querer ter nada a ver com você, nem mesmo sua família e filhos. É provável que você perca seu emprego atual, pois outras oportunidades se tornarão mais disponíveis. Você tem me observado? Sim. Por quê? Eu amo meu marido profundamente, talvez mais do que você já amou, mas isso não é sobre quem ama mais. Se eu puder ajudar você a encontrar um casamento estável e amoroso, talvez aqueles que um dia se importaram com você comecem a aceitá-la novamente, pelo menos um pouco. Francamente, eu queria ter certeza de que teria influência sobre você se você voltasse, o que aconteceu. Mas não quero causar mal a você, seu marido ou qualquer um. Não tinha certeza disso. Você pode me dizer qual vantagem você acha que tem? Eu possuo fotografias suas com vários homens. Algumas retratam você com 2, ocasionalmente 3 homens. Certos indivíduos nessas imagens fariam qualquer coisa para permanecerem não identificados. Isso pode representar um risco sério para você. É mesmo? Você certamente compensou o tempo perdido. Você até adquiriu uma certa reputação. Você sabia que está sendo apregoada como a ex-esposa? O que quer dizer com apregoada? Apesar de não receber pagamento visível, estou surpreso que as autoridades nunca tenham perseguido você. Algumas de suas namoradas certamente lucraram com sua situação. Minha ex-esposa pareceu visivelmente surpresa. Então você não sabia que estava sendo comercializada como a ex-esposa? Acho isso difícil de acreditar. Eu saberia. Todo homem que conheci era um cavalheiro. Nunca houve nenhum arranjo pré-arranjado. Eu nunca teria, se soubesse. Seus amigos prepararam roteiros para seus cavalheiros visitantes seguirem. A intimidade não era garantida, mas era altamente provável se eles pudessem seduzi-la cavalheirescamente. Eles a conquistaram e foram recompensados com uma noite de intimidade. Tanto para amizades, disse Shelley. Gostaria de ver algumas fotos, ou temos um acordo? Não pode ser. Eles eram meus amigos. Eles alinhavam cavalheiros visitantes como amigos, não como um negócio. Ao longo dos anos, contratei muitos detetives particulares para ficar de olho em você. 2 desses detetives particulares pediram minha permissão para trabalhar disfarçados. Eu concordei com a condição de que eles pagassem suas próprias despesas. Um pagou por intimidade protegida, e o outro pagou por intimidade desprotegida. Seus supostos amigos estabeleceram tarifas diferentes para cada um deles. Você se lembra de 2 homens que vieram até você com 2 ou 3 semanas de diferença e estavam armados? Eles explicaram que armas eram parte de seu trabalho no serviço de segurança e mencionaram a mesma empresa para a qual trabalhavam. Eles só tinham elogios para o seu serviço. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eu pensei que eles eram meus amigos, mas eles me exploraram. Você gostaria de ver os anúncios deles? Você deve se lembrar que quando você começou, você tinha uma longa fila de visitantes. No segundo semestre do ano, o número de visitantes diminuiu porque as meninas aumentaram as taxas para você. No segundo ano, elas ganharam ainda mais dinheiro de você. Minha ex-esposa ficou chocada demais para responder. Estou confiante de que se eu apresentasse todas as evidências que tenho sobre você às autoridades apropriadas, você, suas namoradas, muitos dos clientes de John e provavelmente alguns policiais seriam presos. Você nunca poderia provar que não recebeu dinheiro por seus serviços. Isso parece alavancagem suficiente? Você ainda está envolvido? Não por várias semanas, minha ex-esposa respondeu entre lágrimas. Há muitas mulheres que passaram por isso, mas nenhuma desistiu tanto quanto você. Eu sou uma garota de virtude fácil. Oh meu Deus! O que eu fiz? Alguém que eu conheço ou costumava conhecer sabe sobre isso. Não que eu saiba, mas eles saberão se você me trair. Minha ex-esposa estava surtando. Eu nunca pensei nisso. Eu nunca poderia imaginar.
Oh meu Deus! O que eu fiz? Você se tornou promíscuo, mas a pior parte é o que você sacrificou para se tornar assim. Você realmente não tem amigos agora. Inconscientemente, você deve ter sentido que algo estava errado. Provavelmente é por isso que você veio à minha casa para o aniversário do meu filho. Eu provavelmente sou seu único amigo agora. Eu sou certamente o único em quem você pode confiar e contar. Você sabe quais são meus motivos ocultos. E agora? Para mim, a maneira mais fácil de garantir que nunca mais veremos ou ouviremos falar de você é sequestrá-lo e deixá-lo em alguma cidade remota do México, sem um centavo no bolso e sem documentos. Levará anos para você retornar aos Estados Unidos. O problema para mim é que meu marido nunca vai me perdoar se ele descobrir. A melhor coisa que posso fazer é casar você com um cara decente e garantir que você nunca o contrarie ou a mim. Eu estarei observando. Diga-me o que fazer. Eu farei. Finalmente encontrei a resposta certa. Vou verificar os homens que acho que combinam com você. Eles serão bons homens, então você deve ter uma vida confortável com o homem com quem vai se casar. Com a tecnologia moderna, você pode até querer ter mais filhos. Você fez teste para DSTS? Sim. E daí? Estou limpo. Fico feliz em ouvir isso. Então, se eu fizer tudo o que você quer, você vai contar a ele, seu marido? Sim. Depois que vocês se casarem, dentro de 1 ano. Se tivermos sucesso, eu vou dizer a ele que você começou uma nova vida e convidá-lo a compartilhá-la com seus filhos e pais. Isso pode reparar parcialmente o dano que você causou. Minha ex-esposa permaneceu em silêncio enquanto contemplava as possibilidades. Quanto ao seu novo marido, precisamos ser cautelosos. Nenhum homem decente quer uma mulher que se prostituiu voluntariamente por 2 anos. Eu estava pensando que você poderia dizer que tinha um tumor cerebral não diagnosticado que foi descoberto depois de mais de 1 ano em um hospital psiquiátrico. Isso explicaria seu comportamento irracional e bizarro. Após as cirurgias, você se recuperou e foi curado, voltando ao normal novamente. Posso fornecer toda a documentação necessária para dar suporte a essa história. Se mais pessoas acreditarem nisso, elas podem aceitar você em suas vidas. Isso não inclui eu, meu marido, minha família ou qualquer pessoa do seu passado, exceto seus filhos e pais. Mas eu não tenho um tumor. Você quer ter um tumor ou ser uma pária? Não acho que você terá os mesmos relacionamentos amorosos que já teve, mas pelo menos não estará sozinha. Você dará e receberá cuidado. Você não estará sozinha. E meu futuro marido? Tenho sujeira suficiente sobre qualquer homem que você escolher para mantê-lo na linha. É isso que torna isso perfeito. Uma vez casados, nenhum de vocês pode viver sem o outro. Literalmente. Se eu concordar e isso funcionar, como posso agradecer a você? Você já agradeceu. Você me deu seu marido. Como começamos? Ex-esposa, vida nova. Primeiro, preciso avaliar sua compatibilidade. Você terá que fazer alguns testes para isso. Isso parece tão calculado, minha ex-esposa comentou. Pense em pessoas com casamentos arranjados. Elas se amam menos? A taxa de divórcio entre casamentos arranjados é de cerca de 6%, em comparação com 55% para a população em geral. Qual é a diferença? Compromisso. Compromisso de amar, honrar e obedecer. Minha ex-esposa estava animada e apreensiva. Essa era uma aventura que ela nunca tinha imaginado. Para ser claro, o compromisso se aplica a vocês dois. Eu tenho influência sobre vocês dois. Se qualquer um de vocês cruzar a linha, ambos sofrem e podem enfrentar a prisão. Não me teste. Então, eu tenho que ser responsável por mim e pelo homem com quem me casar? Sim. Vocês dois enfrentarão consequências se qualquer um de vocês sair da linha. Um limite importante é a intimidade. Vocês não podem se envolver em intimidade até que eu aprove e vocês estejam casados. Se fizer isso, você está fora. Eu consigo manter minhas pernas juntas. Ótimo.
Minha secretária entrará em contato com você com todos os detalhes necessários antes da nossa próxima reunião. E antes que eu me esqueça, esta reunião foi gratuita. Sua consulta inicial. Todas as reuniões futuras serão cobradas a $125 por hora. Uma taxa especial só para você. Quero tudo documentado para o privilégio advogado-cliente. Aceitamos cheques pessoais e cartões de crédito. Alguma pergunta? Não entendo tudo, mas sei que preciso confiar em alguém. Conhecendo seu marido como conheço, sei que posso confiar em você. Você é tudo o que eu tenho, minha ex-esposa disse através de suas lágrimas. Minha ex-esposa retornou ao seu apartamento solitário sentindo-se revigorada por sua nova aventura. Embora estivesse nervosa, ela sentiu alegria ao imaginar começar uma nova vida com um marido amoroso e um lar mais uma vez. Minha ex-esposa levou mais de 2 semanas para atender a todos os requisitos de Shelley. Ansiosamente, minha ex-esposa entrou no escritório de Shelley. Por favor, sente-se e me conte sobre sua vida desde nosso último encontro, Shelley disse. Minha ex-esposa não tinha muito a dizer. Ela cortou contato com a maioria das suas chamadas namoradas. Ela ia trabalhar, fazia refeições em um restaurante local ou em seu apartamento e depois ia dormir todas as noites. Nenhuma tentação de ficar com um cara? Bem, um pouco. É difícil ficar sozinha tanto tempo. Mas toda vez que eu pensava em ser usada, qualquer tentação de ficar com um cara desaparecia. Viu algum cara com quem você queria ficar? Sim, alguns quando eu comia fora, mas eles teriam sido encontros de uma noite, pelo que eu sei, seriam arranjos. Agora que eu sei, não estou interessada. Fico feliz em ouvir isso. Tenho sua tarefa. As próximas 2 páginas listam tópicos que você pode discutir com os homens em potencial que eu separei para você. Nada mais. Isso não faz sentido. Não estou interessado em fazer sentido para você. Os caras têm listas parecidas. Cada cara é obrigado às mesmas coisas que você. Se você se desviar, você está fora. Eu não entendo. Não me importa se você entende meus métodos, apenas que alcancemos o resultado que ambos queremos. Ok, eu acho. Para garantir que você cumpra, ele está usando um microfone. Qualquer referência a isso e você está fora. Você é tão rigoroso. Sim. Estou determinado a obter os resultados que quero. Não me subestime ou esqueça. Quero que você se case antes do fim do ano. A grande questão é para quem? Não se esqueça de pagar minha secretária quando sair. Minha ex-esposa saiu do escritório de Shelley com um conjunto de instruções e uma lista de tópicos para discutir com os homens que ela tinha marcado para se encontrar. Ao longo de 2 semanas, ela conheceu 5 homens. Não houve química com 2 deles. Ela então recebeu novas instruções e tópicos para os 3 homens restantes. Novamente, não houve química com um dos homens. Shelley forneceu outro conjunto de instruções e tópicos de discussão para os 2 homens restantes. No entanto, não havia interesse mútuo entre minha ex-esposa e esses homens. Um deles até mencionou a Shelley que algo sobre minha ex-esposa o deixava desconfortável. Estamos chegando perto da linha de chegada, Shelley disse à minha ex-esposa. Esta etapa é mais longa e desafiadora do que as 2 anteriores. Vocês se encontrarão com cada homem 2 vezes por semana durante um mês, fazendo o que vocês 2 concordarem. Lembre-se, nada de intimidade de nenhum tipo. Pode parecer exigente, mas faz parte do plano. Você pode encontrar qualquer um dos homens nos fins de semana ou ambos. A escolha é sua. Não esqueça de pagar minha secretária quando sair. Minha ex-esposa saiu do escritório de Shelley se perguntando se havia um motivo oculto além do que lhe foi dito. Ambos os homens eram atraentes e claramente queriam dormir com ela, assim como ela fez com eles, mas todos temiam a reação de Shelley se ela descobrisse. Depois de um mês, ficou claro que havia muito atrito entre minha ex-esposa e um dos homens. Então, Shelley disse enquanto minha ex-esposa se sentava diante dela, agora chegamos à parte difícil. Este próximo estágio dura 3 meses. Vocês 2 demonstraram que gostam um do outro e se dão bem. Pode não ser amor ainda, mas não me importo.
Vocês precisam aprender a amar uns aos outros. Vocês não terão outra chance como essa. Se você acha que estou te empurrando para isso, você está certo. Você precisa fazer um compromisso duradouro. Ele já concordou. O que você diz? Ele já concordou. Eu não me decidi, minha ex-esposa disse. Você se decidiu 2 vezes na vida sobre grandes decisões. Você concordou em se casar e depois insistiu pelo divórcio do mesmo homem. Você está muito mais velho agora, e estou lhe dando uma terceira chance para se decidir. Não me importa se você tem dúvidas. Você precisa decidir. Ou vai ou não vai. O que você diz? Não posso ter mais tempo para pensar sobre isso? Não. O estágio 3 começa agora. Você pode desistir a qualquer momento antes da cerimônia de casamento. Essa é sempre uma opção. Mas se você escolher isso, você estará sozinho e por sua conta. Para facilitar essa transição, permito que você fale sobre qualquer coisa que quiser. Lembre-se, sem intimidade. E se eu não puder me comprometer com esse estágio? Então você está por conta própria. Você estará sozinha. Ok, ela disse fracamente. Eu farei isso. Lembre-se do que eu disse. Quero que você se case até o fim do ano. Force-se a amá-lo se for preciso. Finja que você o ama se isso tornar tudo mais fácil. Mostre a ele seu amor de todas as maneiras, exceto na intimidade. Lembre-se, ele foi ferido por alguém, assim como você. Você precisa ajudar a curar essa dor. Você tem que assumir o controle para fazer isso acontecer. Qualquer coisa menos que comprometimento total, e você passará o resto da sua vida sozinho, muito sozinho. Minha ex-esposa começou a chorar. Você está me assustando. Ótimo. Você deveria estar assustada porque é um futuro terrível se você não fizer isso funcionar. Não esqueça de pagar minha secretária quando sair. De acordo com a agenda de Shelley, eles tinham que se encontrar 3 vezes por semana durante 3 meses. Uma dessas reuniões tinha que ser em um fim de semana. Acho que ela está sendo irracionalmente dura, minha ex-esposa disse ao seu futuro marido enquanto eles se sentavam para um jantar na terça-feira à noite. Concordo, confirmou o novo cara. Quer dizer, eu gosto de você. Nós nos damos bem e temos muito em comum. Sempre temos algo para conversar, mas nos forçar a nos apaixonar é irreal. Shelley disse que muitas pessoas são forçadas a se apaixonar nesses países ou culturas onde eles têm casamentos arranjados. Então isso é como um casamento arranjado, o cara novo perguntou. Mais ou menos. Quais são as nossas opções? Poderíamos simplesmente desistir, sugeriu minha ex-esposa. É isso que você quer? Eu estava bem solitário antes de te conhecer. Não quero ficar sozinho de novo. E você? Eu achava que não estava muito sozinha até ir para a casa de Shelley, a casa que um dia foi minha. Vi meu ex-marido e tudo o que deixei para trás. Foi quando percebi o quão sozinha eu estava. Shelley me deu uma tábua de salvação. Ela foi muito clara sobre o porquê de estar fazendo isso. Não gosto da maneira como ela está me controlando ou a nós. Acho que deveríamos dar uma chance a esse relacionamento, disse o cara novo. Ela relaxou as regras para que possamos falar sobre qualquer coisa que quisermos. Não somos tão jovens quanto costumávamos ser. Encontrar compatibilidade e amor é uma grande aposta, especialmente quando já temos um ao outro. Não quero continuar vendo minha ex-esposa feliz do meu apartamento solitário. Acho que Shelley está certa. Temos que fazer isso funcionar. Você provavelmente está certo. É que isso parece forçado para nós. Talvez seja o que precisamos, disse o novato com um sorriso. Bem, se você me contar sua história, eu conto a minha, sugeriu minha ex-esposa, tendo em mente a história que Shelley havia desenvolvido para ela nos últimos 2 anos. A história do novato era familiar. A esposa dele começou a sair com alguém do trabalho dela, começou a trair e, eventualmente, pediu o divórcio. Ele foi pego completamente de surpresa e inicialmente pensou que ela estava brincando até que os papéis legais chegaram de um advogado.
A esposa dele estava ciente de algumas coisas ilegais que ele tinha feito e usou esse conhecimento para pressionar pelo divórcio. Ele ficou chocado e lutou para entender tudo durante o processo de divórcio. Shelley o impediu de perder tudo. Sua ex-esposa recebeu a casa e a custódia parcial dos filhos. Os pagamentos de pensão alimentícia dele dependiam de ela permanecer solteira, mas essa exigência durou apenas brevemente. Minha ex-esposa contou em lágrimas sua narrativa arranjada, repetidamente se desculpando pela dor que ela havia causado a todos e reconhecendo sua ingenuidade. Para surpresa de seu novo parceiro, ela confessou uma nova consciência de sua ingenuidade passada, esperando que ele pudesse aceitá-la. Isso marcou o início do namoro forçado de 3 meses. Durante esse período, eles frequentemente discutiam seu futuro casamento, chegando a um acordo bem antes dos 3 meses acabarem. Então, vocês dois estão prontos para se casar? Shelley perguntou enquanto estavam sentados em seu escritório. Sim, eles responderam. Este pode não ser um casamento por amor ainda, mas é um compromisso além dos limites de uma certidão de casamento, Shelley advertiu. Vocês dois assinaram acordos comigo. Se você leu ou não, ou entendeu completamente, é irrelevante agora. Não vou repassá-los novamente. Essencialmente, se vocês não passarem 5 anos vivendo juntos e se envolvendo em relações de intimidade, têm o direito de confiscar todas as propriedades, reais ou não, por 10 anos. Em outras palavras, você pode acabar sem teto. Qualquer renda que você ganhar estará sob meu controle. Não subestime minha disposição de impor isso. Se esse casamento fracassar, buscarei retribuição e vocês dois entendem do que sou capaz. O que vocês dizem? Acho que é um acordo justo. Considerem a alternativa. Minha ex-esposa e seu novo parceiro trocaram olhares. Podemos fazer isso, eles afirmaram. Você tem certeza? Shelley perguntou. Ele agarrou a mão dela e respondeu. Sim, tenho certeza. Passamos os últimos meses nos conhecendo. Nós nos conectamos bem. Não consigo imaginar estar com outra pessoa. E sua ex-esposa? Minha ex-esposa perguntou. Ela não significa mais nada para mim. Não significa muito tempo. E seu ex? Meu ex agora é marido de Shelley. Não posso prometer tudo, mas vou te dar todo o meu amor. Prometo tentar o meu melhor, ele jurou. Isso não é suficiente, Shelley insistiu, olhando diretamente para minha ex-esposa. Ok, você me colocou numa situação difícil, minha ex-esposa concedeu, então se virou para seu novo parceiro e declarou. Eu prometo te amar pelo resto da minha vida. Eu prometo que você tem meu coração, minha mente e meu corpo. Minha ex-esposa lançou um olhar suplicante para Shelley. Eu posso aceitar isso. Descubra onde você vai morar. Eu cuido dos planos do casamento. Em uma semana, minha ex-esposa e seu novo marido estavam casados e morando no apartamento dela até o aluguel dela expirar. Depois do casamento, Shelley revelou durante o jantar que ela tinha apresentado minha ex-esposa a um bom homem e agora eles estavam casados. Ela esperava que isso ajudasse a aliviar quaisquer emoções persistentes que eu tivesse. Depois que minha ex-esposa e seu novo marido se estabeleceram em sua nova casa, longe da nossa área, Shelley forneceu aos nossos filhos e aos pais da minha ex-esposa informações de contato. Talvez essa nova situação familiar consertasse a fenda dos últimos 2 anos para minha ex-esposa. Se ela tivesse sorte, ela poderia reconstruir seu relacionamento com nossos filhos e seus pais.